Bom, então, dando continuidade nessa sequência de conteúdos de revisão, né? Um conteúdo que eu não poderia deixar de fora é o Teorema de Pitágoras, né? Então, o Teorema de Pitágoras é de extrema importância para a continuidade dos nossos estudos aqui, principalmente quando vocês vão começar a ver a geometria analítica, né? Então, vez ou outra, o Teorema de Pitágoras vai aparecer aí e é preciso que a gente dê uma revisada, dê uma olhada com mais calma sobre esse teorema, ok? Então, vamos lá. Bom, basicamente, a aula teórica de hoje está nesse slide, né? Então, o que eu coloquei aqui foi o Teorema de Pitágoras de duas versões, né? As duas versões do Teorema de Pitágoras. Essa versão aqui a gente chama da ida do Teorema de Pitágoras. Isso aqui é a volta. Vamos tentar entender o que é isso aqui. Então, o que a gente chama de ida do Teorema de Pitágoras? Diz assim: em todo triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do comprimento dos catetos. Então, como vocês já sabem, o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. Então, em todo triângulo retângulo, geralmente a gente chama o cara que está oposto ao de 90 graus de hipotenusa, né? E os outros dois a gente chama de catetos. Então, na minha figura aí em questão, a gente tem a hipotenusa A e catetos B e C. Então, o Teorema de Pitágoras garante que o A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é a versão mais conhecida do Teorema de Pitágoras, né? Eu acho que todo mundo já pelo menos viu falar, já praticou, já usou e muitos devem saber usar, com certeza. Essa é a versão mais clássica, né? Só que não sei se vocês sabem, a volta do Teorema de Pitágoras é verdadeira. Em outras palavras, a recíproca do Teorema de Pitágoras é verdadeira. Como assim? Então, imagine um triângulo que possui lados medindo A, B, ou seja, imagine que você conhece as medidas de um triângulo. Aí você verifica que essa continha aqui, ó, é verdadeira. Imagine que essa continha aqui é uma verdade, certo? Se você pegar um lado e elevar ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, se isso acontecer, então o triângulo só pode ser retângulo, né? E a hipotenusa é justamente o lado aqui que ficou sozinho em um dos membros elevado ao quadrado, ok? Na figura aqui, que eu quis expressar, foi justamente isso, ó. Nesse triângulo aqui em questão, nesse triângulo aqui, você conhece um lado que mede A, você conhece um lado que mede B e você conhece um lado que mede C. Esse triângulo aqui, eu estou dizendo que ele é um triângulo qualquer, não necessariamente ele seja retângulo, né? Se ele fosse retângulo, eu teria indicado aqui o ângulo de 90 graus. Mas eu estou dizendo que está acontecendo isso, ó. Então, se você olhar para um triângulo e acontecer isso aqui, pode ter certeza que o triângulo é um triângulo retângulo, ok? Por exemplo, por que é que será que um triângulo medindo 10, 6 e 8, por que esse triângulo aqui é retângulo? Aí como é que você justifica? Ah, porque se eu pegar o 10 e elevar ao quadrado, ele é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Por isso, ok? Por esse motivo. Aí você vai dizer, não, é porque tem um ângulo de 90 graus. Ele tem um ângulo de 90 graus, mas você justifica assim. Mas se eu não colocar aqui o ângulo 90, você tem que saber por que ele é retângulo, certo? Mas vamos lá. Vamos ver como é que a gente aplica isso, né? Vamos ver como é que aplica isso em questões. Mas antes disso, queria só uma curiosidade com vocês, né? Tem uma letra de Mamonas Assassinas, né? Que menciona, ou pelo menos chega a mencionar, né, de maneira descarada, o Teorema de Pitágoras de maneira errada, né? Então, se você olhar aí,
na parte da letra, ele diz algo assim: eu disse isso para rimar com a soma dos quadrados dos catetos, que é igual a, essa palavra aí que é um palavrão, né? A não sei o que da hipotenusa, ok? Só que perceba que tem um erro nessa conta dele, né? A primeira parte até que ele acerta. Ele disse isso para rimar com a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. Então tá errado, né? O correto que ele teria que dizer era o seguinte: é igual ao quadrado, né? Quadrado da hipotenusa, certo? Então, até para fazer uma letra de uma música, né? Ele precisaria ter estudado aí pelo menos o básico do Teorema de Pitágoras. Ele errou em enunciado aí. Mas é só uma curiosidade. Quem puder depois dar uma olhada na música, né? Quem quiser, na verdade. Tá aí o título. E é de Mamonas Assassinas. Deve ter no YouTube de monte. Tranquilo? A Ingrid diz que está chocada, né? Pois é, Ingrid, ele não soube nem o Teorema de Pitágoras, né? Mas enfim. Vamos lá, continuando aqui. Aí existe aqui duas aplicações importantes do Teorema de Pitágoras, né? São dois resultados que são muito interessantes que vocês, a partir de agora, gravem, porque o Enem cobra bastante e facilita bastante nossas vidas, né? Na matemática aqui. Então vamos lá. O primeiro resultado é para a gente saber como é que calcula a diagonal do quadrado. E aí o Teorema de Pitágoras, ele nos ajuda a fazer isso. Então imagine que você tem um quadrado e você queira saber a medida D da diagonal do quadrado. Na minha figura aqui, eu vou tentar aqui calcular a medida dessa linha pontilhada vermelha, né? E para isso eu vou usar esse triângulo verde. Se você notar, esse triângulo verde, ele é um triângulo retângulo, né? Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus vindo lá do quadrado. Esse triângulo retângulo, o tamanho dos catetos dele é o mesmo tamanho que os lados do triângulo, né? Então você tem catetos medindo L, né? E outro cateto medindo L também. E a hipotenusa é justamente a diagonal. Então a gente pode escrever pelo Teorema de Pitágoras que D ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Beleza? Pronto, usando Pitágoras. Ok. Desenvolvendo essa conta aí, o que a gente pode fazer? Esse L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado, né? Como eu quero saber a diagonal, eu quero isolar esse D. Então, passo esse quadrado como sendo raiz. Beleza? Quando eu tenho uma raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, né? Esse cara corta com esse. Então, esse L aqui vai pular para fora da raiz. Então, a diagonal ficou lado raiz de 2. Certo? Está aqui a diagonal sendo lado raiz de 2. E essa... Oi, Ingrid. Dias. É mais pedido para você achar a diagonal? Geralmente vai dar o lado e você precisa achar a diagonal. Aí, o que acontece? Isso aqui, o que você vai fazer? Você vai precisar apenas desse resultado final. Você não precisa mais toda a vida estar fazendo esse processo que eu fiz, certo? O que eu estou querendo dizer? É que a diagonal de qualquer quadrado é só você pegar o tamanho do lado e multiplicar pela raiz de 2. Então, por exemplo, se você tiver um quadrado de lado 10, se você souber que o lado do quadrado é 10, pode ter certeza que a diagonal dele mede 10 vezes a raiz de 2. E pronto. É isso que você tem que saber. Não precisa estar toda a vida demonstrando isso, ok? Então, se o quadrado tiver lado 4, a diagonal é 4 raiz de 2. Se tiver lado 1000, a diagonal é 1000 raiz de 2. Se tiver lado 1, a diagonal é raiz de 2. E assim vai. Outro resultado muito importante é para achar a altura, né? De quem? Do triângulo equilátero. Isso quando você conhece a medida do lado do triângulo, né?
Então imaginem da figura aí que eu quero saber a altura desse triângulo e eu vou trabalhar com esse triângulo verde, né, da direita. Bom, quando o triângulo equilátero, né, tem lado L, esse L vale para todos os lados porque todos os lados têm o mesmo tamanho, né? Não precisa explicar por quê, porque é um cara que tem os três lados iguais. Quando eu traço a altura aqui, essa altura divide o lado em duas partes congruentes. Então essa parte aqui de baixo fica uma parte L sobre 2 e a outra L sobre 2 também. E aí olhe para o triângulo verde, ele é retângulo, porque esse aqui é um ângulo reto. Eu consigo usar o teorema de Pitágoras, porque isso aqui é um cateto, isso aqui vai ser o outro cateto e aqui o L vai ser a hipotenusa. Então eu posso escrever o seguinte: a soma, né, dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Certo? Perceba que aqui é o cateto ao quadrado, aqui é outro cateto ao quadrado e aqui é a hipotenusa. Tem gente ainda que mistura as coisas, né? Confunde onde é que tem que colocar a hipotenusa e onde é que tem que colocar cateto. Acho que o segredo aqui é você pensar o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos devem ficar sozinho em um dos membros, certo? Ou fica no primeiro membro, ou fica no segundo. Você nunca vai misturar, né, no início aí do uso do teorema de Pitágoras, o lado de hipotenusa junto com cateto. Não. Hipotenusa fica isolada em um membro e os catetos ficam em outro. Tanto faz que seja no primeiro ou no segundo, certo? Pronto. Desenvolvendo essas contas aí, né, eu vou passar essa fração aqui para o outro lado, subtraindo. E vou usar agora, eu vou elevar ao quadrado aqui, ó. Então, eleva o L e eleva o 2. Então, fica L ao quadrado sobre 4. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado, né? Tirando o MMC. Ok? Porque você vai pegar, aqui é como se tivesse 1, né? Você vai pegar o 4 dividido por 1 dá 4. Aí vai ficar 4 vezes L ao quadrado. Isso aí você pode ver mais com calma, mas é só tirar o MMC. Pronto. Tirando o MMC, organizando a conta aqui no segundo membro, você vai ficar com 3L ao quadrado sobre 4. Pegando esse cara aqui e passando para o outro lado, você vai ficar a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Como esse carinha é um 2 e o índice é 2, o L vai pular para fora. E aqui tem um 4. Então, extraindo a raiz quadrada vai ficar um 2. Então, a gente chega a um resultado final, e o mais importante, né, é que a altura de qualquer triângulo equilátero é o lado multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. O Cauã está pedindo para repetir o cálculo, né? Vamos voltar aqui. Eu vou fazer, eu acho que a dúvida ficou aqui, né, Cauã? Depois disso aqui. Ó, quando eu tiver L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, isso aqui é como se tivesse 1, né? Aí você tira o MMC, que dá 4. Aí você vai pegar esse 4 e dividir por 1. 4 dividido por 1 dá 4. Aí 4 vezes o L ao quadrado, que dá 4L ao quadrado. Menos. Aí agora 4 dividido por 4, aqui você faz dividir. 4 dividido por 4 dá 1. Aí 1 vezes L ao quadrado dá o L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado ficou 3L ao quadrado sobre 4. Beleza? Que é esse passo aqui. Pronto. Estamos aqui. Aí, como eu quero achar a altura, esse 2 vai passar como raiz. Aí, beleza. Passei o 2 como raiz. Aí tem o L ao quadrado aqui, ó. Tudo que tiver quadrado, dentro de uma raiz quadrada, você vai tirar ele de fora, para fora. E o 4, claro, você vai extrair a raiz de 4, que é 2. Então, tá aqui, ó, o L veio aqui para fora e o 2 aqui é porque é a raiz de 4. Pronto, aí tá aqui a fórmula para calcular a altura de um triângulo equilátero. Perceba que nessa fórmula a única letra desconhecida é o L. Então, a altura de um triângulo equilátero só depende do tamanho do lado que ele tem. Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo com lado 5, né, a altura será 5 raiz de 3 sobre 2.
será sempre o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. E pronto. Não precisa você estar fazendo essa conta que eu fiz toda a vida. Você tem que focar nisso aqui, ó. Você tem que treinar para gravar na sua cabeça essa formazinha. O lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Segue. Bom, aqui na primeira questão que eu vou colocar para vocês, está a aplicação da volta do Teorema de Pitágoras, que eu falei, né? Como assim? Vamos tentar explicar. Está dizendo assim, são medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então, quais dessas opções aqui representam os lados de um triângulo retângulo? Podem representar, né? Então, como é que você justifica isso? Vamos lá. Será que 1, 2 e 3 pode ser um triângulo retângulo? Aí você vai fazer o seguinte. Bom, se for, com certeza, o maior lado ao quadrado seria a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado teria que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui teria que acontecer. Se esses caras aqui forem lados de um triângulo retângulo, isso aqui teria que acontecer. Mas isso aqui claramente é falso, né? Porque 3 ao quadrado dá 9 e do outro lado vai ficar 5. Então, 9 é igual a 5? Não, isso é falso. Portanto, letra A não pode representar, certo? Não pode. Aí você vai usar esse argumento em todas as letras. Na letra B, 4 ao quadrado teria que ser igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Só que isso aqui, eu acho que está claro que é falso também, né? O primeiro membro é 16, o segundo membro vai ser 13, né? Então é falso também. Na letra C, você tem 3, 4 e 5. Então, com certeza, o 5 ao quadrado teria que ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Só que isso aqui é totalmente verdade, né? Por quê? Porque 25 é igual a 16 mais 9. Beleza? Isso é verdade. Então, se você fizer essa conta e for verdadeira, pode ter certeza que o triângulo é retângulo. Ok? Essa é a volta do Teorema de Pitágoras, a recíproca. Tranquilo? Bom, eu acho que os problemas mais clássicos do Teorema de Pitágoras, o que a gente mais usa na nossa caminhada, né, no ensino médio, é uma situação como essa aqui da questão 2. Né? Com certeza eu acho que é a situação que a gente mais usa. Que situação que tem nessa questão 2? É a situação em que você tem um triângulo retângulo, ok? E você conhece dois lados do triângulo retângulo. Então, toda vida que você tiver uma situação dessa, triângulo retângulo com dois lados conhecidos, pode ter certeza que se você usar o Teorema de Pitágoras, você consegue achar o lado que está faltando. Bom, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um cateto, né? E aqui também eu tenho um cateto. Então, a gente sabe que se eu pegar o x ao quadrado mais o 8 ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, porque o 10 é a hipotenusa. E aí, morreu. Você continua as continhas, que é fácil. 8 ao quadrado dá 64. O 10 ao quadrado dá 100, né? Portanto, x ao quadrado é igual a 100 menos 64. Então, x ao quadrado vai ser 100 menos 64 dá 36. Portanto, x vai ser o quê? A raiz de 36. Só que detalhe, né? Quando você tem uma equação dessa, aqui o correto seria botar assim, mais ou menos. Só que não serve o menos, por quê? Porque a gente está falando de um lado de um triângulo, certo? Não pode ser negativo. Mas se for só para resolver uma equação dessa, teria que caber o menos. Enfim, só um detalhe. Bom, então aqui é 6, né? Sem mais delongas. Pronto, então o x é 6. Então, um triângulo com lado 6, 8 e 10, né? Como eu já tinha feito anteriormente, é um triângulo retângulo, porque obedece o Teorema de Pitágoras, claro. Bom, nem sempre nas questões de matemática você vai fazer o Teorema de Pitágoras só uma vez, né? Então você tem que aplicar em cada triângulo retângulo. Então nesse caso aqui, é um caso clássico,
ele pede que você descubra o x, que é uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Só que se você olhar para o maior triângulo retângulo dessa figura aqui, Maria Letícia, é o seguinte, se você me responder que o lado do triângulo for menos, isso está errado, tá bom? Porque não faz sentido um pedaço de alguma coisa ser negativo. Agora, se você, por exemplo, se você colocar isso aqui para mim e no final você concluir que isso aqui é um mais só, aí tudo bem, não tem problema. Mas voltando aqui ao problema, então eu preciso achar o x aqui. Bom, perceba que onde esse x está, nesse triângulo que o x está, eu só tenho uma informação, né, que é o 4. Então eu preciso dessa informação aqui. Eu não tenho. Já nesse triângulo aqui, eu também só tenho uma informação, né? E aí eu precisaria de outra informação, que era essa. Ou seja, eu estou querendo dizer que você vai ter que encontrar todas essas hipotenusas, certo? Nesse caso aqui. E dá para achar, por quê? Porque o A, quando eu chegar aqui nesse A, eu tenho dois catetos conhecidos aqui, ó. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que começar pelo triângulo que eu tenho mais informações. E aí eu vou levando para os outras informações. Então, vamos lá. Olhando para o menor triângulo, eu tenho os dois catetos conhecidos. E a hipotenusa é desconhecida. Então, eu vou começar assim, ó. O A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é óbvio, né? Óbvio que dá 2. Portanto, o A é a raiz de 2. Beleza. Já sei que o A é a raiz de 2, então eu vou logo substituir aqui para ficar mais claras as coisas. Então aqui é 1 raiz de 2. Agora olhe para o segundo triângulo aqui, né? Da direita para a esquerda. O y é a hipotenusa. Então y ao quadrado deve ser igual a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A raiz de 2 elevado ao quadrado, você usa aquela propriedadezinha, cancela o expoente com o índice. A raiz some. E aqui fica 4. Então, o y ao quadrado é igual a 6. Então, o y é a raiz de 6. Show. Segue que o y é a raiz de 6. Vamos lá. Aqui é a raiz de 6. Agora, usa o terceiro triângulo, né? A hipotenusa é z. Então, z ao quadrado é igual a raiz de 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, z ao quadrado é igual. Toda raiz quadrada elevada ao quadrado fica só o radical. Então, fica 6. 3 ao quadrado é 9. 6 mais 9 dá 15, né? Então, z é igual a raiz de 15. Beleza. Finalmente, né, o z é raiz de 15. Eu consigo, de modo que o maior triângulo agora tem dois lados conhecidos. E aí eu uso novamente o teorema de Pitágoras, com a hipotenusa sendo x. E aí eu desenrolo a questão, porque vai ficar 4 ao quadrado mais a raiz de 15. Opa! Mais a raiz de 15 ao quadrado, né? Bom, 4 ao quadrado é 16, raiz de 15 ao quadrado, novamente, usa a propriedadezinha, o 15 fica sozinho. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 15, dá 31. Portanto, a gente acha aqui que o x é igual a raiz de 31. E fechou. Então, eu usei Pitágoras aí 4 vezes, né? Então, tem questões que você vai ter que usar mais de uma vez. E esse é um exemplo. Chegamos na seção do Enem, né? O Enem, ele, ultimamente, né, todo ano tem caído uma questão direta para usar o teorema de Pitágoras.
acho que nos últimos 3 ou 4 anos, pelo menos nas últimas 3, eu tenho certeza que tinha uma questão para você usar o Teorema de Pitágoras, ok? Mas vamos lá. Então, diz o seguinte. Eu vou pular a primeira parte para a gente não perder muito tempo, certo? Nesse primeiro trecho até aqui, desse ponto para cá não serve para nada, tá bom? É um texto só informativo. Então vamos começar aqui com a jovem. E assim, ó. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, está aqui a figura com as medidas já ditas no texto, né? Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE. Então, ele quer saber quanto é que mede AE. E vamos lá. Bom, eu vou tentar aqui desenhar a situação antes da folha ter sido dobrada. Tá aqui. Tem os dois segmentos que eu vou falar agora, que é o AD e o DE, são óbvios o tamanho deles, né? Então, vamos ver aqui. Vocês concordam comigo que, vou chamar isso aqui de P, o segmento AP é 12 centímetros? Né? Do A para o P aqui, ó, antes de dobrado. Porque é a folha retangular que ele fala no texto. Então, esse 12 daqui vai ser levado para cá também, que não tem problema. Sabendo que esse segmento aqui é 12, ele foi levado para cá, ó. Então, com certeza, AD também é 12. Né? E DE. DE é quanto? DE, como o Cauã está falando aí, é 6. Porque justamente, ó, se o comprimento do retângulo é 18, essa base aqui é 12. Então, esse pedacinho aqui tem que ser 6, porque 6 com 12 dá 18. E esse 6, justamente, foi levado para cá, ó. Então, aqui é 6. Beleza? Aí, agora observe somente o triângulo retângulo aqui determinado, né? Tá aqui. Esse triângulo retângulo, o que é que eu sei dele? Eu sei que ele tem um cateto medindo 12, outro cateto medindo 6 e a hipotenusa medindo x. Então, agora é só aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado deve ser igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Agora é só conta. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144, mais 6 ao quadrado é 36, x ao quadrado é igual a 180. Então, x é igual a raiz de 180. Agora perceba que não existe essa opção, né? Da forma como está aqui, não tá aqui nas opções. Bom, perceba claramente que 180 é 36 vezes 5. Dá para perceber isso? Não, né? Não sei, depende da pessoa. Se você não perceber isso, né? Porque se você perceber, fica fácil, ó, porque raiz de 36 é 6 e a raiz de 5 você deixa. Então, x é 6 raiz de 5. Aí você pode pensar, professor, eu não percebi que 180 é 36 vezes 5. Eu não soube fatorar dessa forma. Então, se você não sabe fatorar dessa forma, se ainda não está seguro, o que você vai fazer? Você vai fatorar em números primos, que é a velha fatoração que vocês conhecem. Então, eu vou pegar o 180, eu vou começar a dividir por 2, aí divido por 2 de novo, não dá mais por 2, ainda por 3, pronto. Portanto, o 180 a gente descobriu agora que é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, vezes 5. Então, se eu quiser extrair a raiz de 180, como eu preciso, eu jogo a raiz dos dois lados aqui, ó. Aí, tudo que tem expoente 2, pula para fora da raiz. Então, vai pular o 2 e o 3. E o 5, como é irracional, deixa aqui. E 2 vezes 3 é 6. Pronto, perceba que é a mesma coisa, certo?
Então você tem essas duas opções. Ou você fatora da maneira que seja rápido, ou você vai para a fatoração em números primos. Ok, né? Questão número 5. Para a gente ver como o Enem é traiçoeiro com vocês. Tá aqui um desenho, né? E vamos ler aqui essa questão. Então diz assim, ó, para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros. Então informação importante aqui, ó. O diâmetro é 10 centímetros. Então, o raio, né? Se o diâmetro é 10, o raio vai ser metade, 5. Ok? O diâmetro é o dobro do raio. Então, eu já posso adiantar aqui para vocês que de O para B vai ser 5. Esse segmento aqui. Tranquilo? Mas vamos lá. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão, né, role sobre a mesa. O chefe fará o corte de modo que o raio R da secção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros. Então ele está dizendo que esse raio tem que ser de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Então, se ele quer a maior área possível, para botar os doces aqui, então esse raio tem que ser o menor possível. E o menor possível é 3, então ele vai ser 3 mesmo, né? Se ele for maior, a área vai diminuir aqui para espetar os melões, sei lá o diabo que ele vai espetar aí. Mas enfim. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura. Então ele vai fazer o corte bem aqui, ó. Nessa altura. Vai começar a cortar aqui, ó. Que altura ele vai ter que cortar? Então vamos lá. Então perceba que eu tenho aqui já um triângulo retângulo desenhado, né? O lado desse triângulo é o 3, 5 e esse outro vai ser quem? O OA. Eu acho que a gente já deu a resposta nessa aula daqui já, né? Existe um triângulo com lados medindo 3, 4 e 5. Né? Então, com certeza, aqui vai ser 4. Ok? Bom, se aqui é 4, de O até a base é um raio, né? Do centro até qualquer ponto aqui da base é um raio. E esse pedaço aqui é 5. Então, se esse pedacinho aqui é 4, então daqui para cá só pode ser quanto? Só pode ser 1. Então, letra C. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Observe o segmento... Oi, Ingrid. Repete, por Deixa eu favor. só comentar isso aqui, aí eu repito. Ó, perceba como o Enem, ele é traiçoeiro com vocês. Aqui tem um 4 e aqui tem um 1. Perceba o tamanho do segmento que é um 4 e perceba o tamanho do segmento que é 1. Né? Isso acontece porque, você pode até pensar, não, eu acho que o professor deve ter errado, porque isso aqui não pode ser 1, porque esse pedaço é maior do que esse pedaço que é um 4. Mas isso acontece no Enem, eles já fazem de propósito, certo? Eles não colocam a imagem na proporção correta, justamente para você não poder usar a figura a seu favor. Bom, repetindo aqui bem rápido, porque nosso tempo está acabando. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu procurei esse triângulo retângulo. Esse cara aqui é 5. Por que ele é 5? Porque ele fala que o diâmetro é 10. O diâmetro seria esse aqui todinho, ó. Daqui para cá. Então aqui é 5 e aqui é 5. Beleza? Porque o diâmetro é 10. Beleza. Essa base aqui tem que ser 3. Que ele fala no texto aqui, ó. Ele tem que cortar o mínimo possível. E o mínimo possível que ele pode cortar é 3. Então essa parte aqui tem que ser 3. O raio do corte. Pronto, aí você tem essa figura. Triângulo retângulo, medindo 5 e 3.
Aí você vai descobrir isso aqui, por exemplo. Aí você usa Pitágoras, né? X ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Se você fizer essa conta aqui, eu vou só acelerar. Se você fizer essa conta da forma como eu estava fazendo, você vai chegar que o x é 4. Beleza? Justamente esse pedacinho aqui. Como do O até embaixo é 5, porque é um raio também, então se esse pedaço aqui já é 4, então para completar o 5 só falta 1. Então essa altura só pode ser 1. Ok? Que era a pergunta da questão. Beleza, como atividade de casa, eu queria deixar essa questão para vocês, porque não vai dar tempo fazer. Então, tirem um print aí. Quem conseguir, não é obrigado a entregar, tá bom? Mas quem conseguir, quem quiser tentar, quem quiser estudar aí, tira o print disso aí e me manda se você conseguir fazer. Reforço de novo, não é obrigado a fazer, mas queria muito que vocês tentassem. Pelo menos tentar achar o caminho, beleza? E é isso. Valeu aí.